Olá, tudo bem, pessoal? Aqui é o Charles da MF International e hoje a gente veio trazer um conteúdo diferente para vocês que nos seguem no canal do YouTube, nas redes sociais. Hoje a gente vai conversar com uma profissional de arquitetura que engloba muitos fatores dentro de uma construção de uma residência, de um projeto de reforma, onde esse profissional de arquitetura ele é crucial no seu processo de criação do projeto, ter alguns cuidados. E hoje, então, a gente veio conversar com a Angélica Pelizari nessa conversa, nesse bate-papo diferente que a gente está lançando aqui no canal da MF, onde é um bate-papo bem tranquilo, não vamos falar especialmente de produto, e sim de toda a sua jornada, dos projetos. E é um material diferente que a gente quer trazer aqui no nosso canal para sair daquele conteúdo falando de produto. Então, primeiramente, quero agradecer, Angélica, por nos receber aqui no seu escritório. E, inicialmente, queria pedir para você se apresentar, contar a sua trajetória, de quando você iniciou e até onde você chegou até hoje, no caso, né? Perfeito. Obrigada pela oportunidade, então, Charles e toda a equipe da MF. Também sou bem contente por ser a primeira pessoa a fazer esse bloco com vocês, essa novidade também da MF. Então, vamos contar um pouquinho da história do escritório Angélica Pelizari Arquitetura. Sou formada em designer de interiores há basicamente uns 12 anos e eu voltei a estudar então arquitetura pela necessidade de complementar processos dentro das obras, onde muitas coisas o designer de interiores não conseguem fazer por ser mais parte de execução de obra, né? Partes mais importantes de uma obra, como movimentação de pontos elétricos, pontos hidráulicos, pontos importantes, né, dentro de uma construção. Algumas vezes também precisava mexer paredes, né, a gente tem que ter um cuidado em função de ser estrutural ou não. Então, por esse motivo, eu voltei então a uma sala de aula, uma faculdade, para então sim me formar arquiteto. Então, hoje eu possuo as duas formações e também logo estou concluindo a pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, que legal. É uma coisa bem também interessante para poder agregar então principalmente para construtoras, né, obras maiores, sim. E saber lidar com a parte mais interna de uma obra propriamente, tá? Entendi. Isso aí. Então, mais uma vez, né, Charles? Nós que agradecemos a disponibilidade, a abertura do seu escritório para nos receber nesse primeiro, vamos dizer assim, podcast. É um piloto ainda, a gente vai aprender aí com a jornada e também com as outras conversas com outros profissionais, mas pelo relacionamento você faz também para a MF o desenvolvimento do projeto do nosso stand, então a gente já tem um relacionamento. Também você já fez alguns projetos de revendedores nossos, né? Projetos de clientes que compraram também lareiras com os nossos revendedores. Mas aqui, hoje a gente quer falar um pouquinho também do processo construtivo, os cuidados que precisam ter, especialmente na questão de lareira. Também contar a tua jornada, né? Isso é muito importante. Não é uma profissional se iniciando, tu já tens uma jornada, já tem um currículo a prezar, né? Então, basicamente hoje esse bate-papo é isso. Então, conhecer a Angélica também, para você que está assistindo esse conteúdo, se precisar de uma profissional, aqui a MF então indica a Angélica Pelizari em Garibaldi. Isso. A gente esqueceu de comentar, né? Então, Angélica de Garibaldi. E basicamente então queria iniciar então com esse bate-papo com onde começou a tua relação juntamente com a MF, claro. Já faz alguns anos que a gente tem essa relação, já também alguns anos que a gente tem essa ideia, esse projeto de iniciar esse bate-papo, porém o correrio do dia a dia acaba não acontecendo, né? Mesmo que tu tenha já contado da tua jornada, um pouquinho da tua história, eu vou te pedir então para comentar com o pessoal que está assistindo este podcast. Quando começou a tua relação conosco, a MF, ou em projetos, ou solicitações de cliente? Então, conta um pouquinho para nós, quando começou essa jornada em trabalhar com os nossos produtos, né? Perfeito. Então,
Eu tenho escritório desde 2016. Desde então, eu sempre trabalhei com a MF, né? Sempre indiquei produtos da MF para os meus clientes pela confiabilidade no produto. Porque eu sei que quando eu indico alguém, eu não posso ter compromisso de ter que resolver os problemas. Eu sei que a empresa, a MF, ela é comprometida com essa situação com o cliente, tá? Sim. Também eu indico a MF pelas questões das pessoas qualificadas, Charles, que vão até a casa do cliente. Porque, afinal, a gente fala de lugares, pessoas, residências novas, reformas. E todas as pessoas que estão lá dentro, de certa forma, têm que ter confiança, né? Sim, até e o conhecimento, né? Para fazer o processo de instalação, né? Isso. Até porque é um lar, né? Então, tem muitas pessoas que têm a característica de não se importar com muita sujeira, outras com não tanta, outras né? Com bastante, né? Isso, outras tem que isolar bem a casa, as pessoas entrar isoladas. A gente passou por um período aí de pandemia, quando você entrava na residência do cliente, era um processo né? mais complicado e de isolamento, né? Exatamente. Então, basicamente você se isolava bem na questão dos tênis, das roupas e também da residência. As pessoas ficavam bem isoladas da onde o profissional estava instalando. Isso. Então, esse processo é muito importante que seja correto, né? Desde o início do projeto até a instalação, né? Mais legal. Isso, e então assim, com o passar do tempo a gente vai adquirindo conhecimento e também em função do produto de vocês, né? Do quanto bom ele pode ser ou qual é o produto que se indica para determinados clientes e como essa instalação tem que ser feita. Então, eu acredito que o profissional, ele tem que indicar determinado produto e ele tem que saber que aquele produto sim vai suprir a necessidade do cliente, como a situação, né, de uma cliente que eu tive que queria revestir toda a casa em função de ser uma casa de madeira, que ela era acostumada numa casa de alvenaria, e foi oferecida uma lareira para ela, onde foi feita uma parte de calefação e supriu totalmente a necessidade que ela precisava sem fazer o revestimento de paredes, toda aquela vedação nova, né, que ela queria. Fazer uma parede dupla era no caso. Isso. Sim, que geraria um investimento muito maior na construção ou na reforma. Na reforma. Não me recordo desse caso, né, mas provavelmente sim, porque quando tu faz a parede dupla, é a mesma coisa das esquadrias. Tu tem que, quando adquire uma esquadria dupla, tu tem um custo dobrado pela estruturação, né? Isso. Então, se tu tem um equipamento com investimento a longo prazo que vai ser menor, é muito melhor, né? Então, exato. Pro cliente fica muito bom. Sem contar também que fica uma estética, né? Em determinados lugares. E aqui no Rio Grande do Sul, no sul do país, mas especificamente no Rio Grande do Sul, a gente tem uma cultura muito grande com o fogo, né? Isso. Então, a gente nasce... Nós brincando com o fogo, de fazer o churrasco, da avó ou da mãe ao redor do fogão a lenha, de se aquecer, né? Então, e a lareira, a lenha, ela traz isso, né? O conforto, o aconchego, um charme. Exatamente. E valoriza, creio eu, que valoriza o projeto e a residência, né? Eu sou uma pessoa que sempre indico lareira a lenha. Legal. Porque eu acho que, além de tudo, ela é mais... ela acalenta as pessoas, né? Exato. Ela deixa o conforto mais gostoso. Então, pra mim, ela acaba se adaptando melhor aos ambientes, né? O fogo é hipnotizante. É. Né? É incrível, Isso incrível. Aí. Ele te dá uma sensação, ele te dá um alívio. Assim como, às vezes, também a gente falar da chuva, né? Na sua proporção correta, né? Ela te traz uma calmaria, até aqueles momentos ao ar livre, às vezes olhando a natureza, tudo são meios de trazer uma calma para a pessoa. Sim. E na residência, a lareira traz esse benefício, né? Isso. Creio eu. Só que, claro, né, Charles, muitas vezes a gente também tem que deixar bem claro para os clientes que não é só ter a lareira. Além da lareira, existe todo aquele processo, né, da instalação, de como ela tem que ser instalada. Exatamente. Né, que crucial isso, né? Que isso é uma coisa muito importante. Então, assim, o cliente entender que o profissional e o fabricante da lareira também, eles prezam muito pela qualidade da instalação e do acabamento dela. Então, muitos materiais não são convenientes que se usem em função da segurança. Né? Muito importante tu tocar nisso, Angélica, porque hoje a gente tem um mercado brasileiro que na lareira ela não existe uma norma reguladora, não existe parâmetros e comercialmente se faz muitas instalações, muitos formatos de venda destes equipamentos.
a gente na MF às vezes até passa por ruim na questão dos projetos, por questões de escolha de revestimento da lareira, mas o que a gente indica, que você já pôde nos acompanhar na questão de construção do volume, principalmente numa lareira embutida, que material é utilizado que não vai causar risco para o cliente dentro da residência. E hoje nós indicamos o que o pessoal com muito mais experiência que nós, que é o pessoal da América do Norte, que tem neve 6 meses no ano, também o pessoal da Europa. Então a gente segue o que eles fazem de construção do volume, de indicação, né? E eu sempre digo, o motor da lareira é o chaminé. Se tiver qualquer bloqueio no chaminé ou qualquer restrição nele, vai afetar o funcionamento. Bem como no revestimento, se tiver qualquer instalação errônea, vai afetar o revestimento. Nós já tivemos solicitações de alguns clientes de fazer alguns revestimentos enclausurados, que depois, com o revestimento escolhido, né, ele veio a danificar pela alta temperatura que acumulou dentro daquele volume. Então, creio que tu deve passar disso, porque o cliente vê no Pinterest, vê nos canais lá do exterior muitas ideias, traz para ti, e tu tens que fazer aquele jogo de cintura do que é o correto, que a indústria indica, né, de instalação, com a ideia do cliente, né? Na verdade, Charles, a gente passa muita dificuldade. Eu acho que a internet tá aí para ajudar também, né? Para esclarecer muitas vontades dos clientes. Sim. Mas tem que se levar muito em consideração que a casa da gente não é a foto que a gente vê no Pinterest. Sim. E que as coisas precisam ser adaptadas à nossa necessidade. A nossa e realidade, com né? coerência também, Sim. né? Ela tem que ter uma linha, uma informação, uma coerência bem concreta para essa execução. Sim. Então, a gente sempre recomenda o cliente a executar de forma correta. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente se depara que a informação aconteceu, né? A execução não aconteceu. E depois a gente é chamado novamente para resolver esses problemas. Sim. Só que muitas vezes a gente volta para tentar resolver esses problemas, só que não nos compete mais. Sim. Por quê? Porque a informação foi dada, a execução não foi feita, né? E aí acontece todos aqueles contratempos. E isso é uma coisa muito chateante, tanto para nós profissionais, tanto para quem fornece também esse material, né? Sim. Então, eu acredito que não só o profissional tem que ser de excelente qualidade, não só o fabricante tem que ser de excelente qualidade, mas sim também quem executa precisa ter conhecimento do que está fazendo. Não pode ser feito de qualquer forma, né? Porque queira quer não, tem componentes que você instala que não vai afetar a segurança do cliente dentro da residência. Mas quando a gente fala de uma lareira, a gente está colocando um risco lá dentro, se não bem instalado, vai causar problemas ao decorrer da utilização, né? Então o profissional precisa seguir o que o fabricante indica ou o que o arquiteto indica. Então é muito importante esse profissional seguir esses passo a passo, e se não souber, pedir auxílio, né? Porque depois o problema, a reforma daquilo lá é muito problemática, né? Sim, até porque, Charles, o que acontece? Sempre, né, digo para o nosso cliente aqui do escritório, nós somos profissionais da arquitetura, nós temos que saber indicar para o cliente o que vai compor o ambiente e o que vai funcionar para ele, tá? Mas como o produto, de fato, tem que ser instalado, isso é o fabricante que tem que fornecer. Mas a gente tem conhecimento do que a gente está indicando para o cliente também. Eu não vou indicar um produto que, porventura, eu não saiba o que é, ou eu não saiba como funciona, porque eu também vou estar sendo desleal com o meu cliente, de certa forma, né? Então, eu não ofereço para o meu cliente o que eu não usaria para mim. Eu sempre digo isso, eu sempre deixo claro. Eu não faço projeto para o meu cliente que eu não faria para mim, né? Porque eu tenho que viver dentro do projeto para poder entender se aquele projeto, de fato, ele vai funcionar, se de fato aquele projeto é esteticamente bonito, é agradável aos olhos, é funcional, sabe? Seguro também, né? Tem questões de escada, dependendo da idade, tem essa questão de escada, de rampa, né? Então não pode fazer coisas que daqui a pouco, se for um casal idoso, vai dificultar, né? Para ele a locomoção interna. Creio que seja dessa mesma ideia. Então, né, só para voltar, que a gente tava falando das condições de segurança também das lareiras. Isso sim cabe, então, ao profissional da arquitetura, porém, que nem a gente tava falando, né? Muitas coisas envolvem não só o profissional e a empresa,
empresa, sim também quem vai executar esse serviço, né? Sim. Então, continuando, Angélica, eu queria te pedir, na escolha dos nossos equipamentos, né, para um projeto que você desenvolve, quais as características técnicas que tu considera muito importante para a colocação nos projetos e já aproveitando, o que tu encontra de inovação nos nossos produtos em comparação às que tem outras marcas no mercado, que tu acha muito importante e por isso que, tanto nas questões das características técnicas como na inovação, que tu acha crucial para indicação no projeto do teu cliente. Então, o que tu poderia juntar esses que tu lembra agora, né, essas referências, né, que faz com que tu indique os nossos produtos com esses detalhes. Primeiramente, eu indico a MF pela qualidade, né, do produto, pela qualidade do aço que é utilizado e pela durabilidade que tem os produtos da MF, né? Que eu sei que não é um produto que em 2 anos vai ter que ser voltado, feito uma assistência, Sim. toda essa questão. E eu também gosto muito de indicar os produtos da empresa, Charles, porque eles sempre têm um toque moderno, tá? Em algumas lareiras, ela tem as telinhas, né, de ventilação, que ela é feita no laser, então existe aquele detalhe, né, do vazado, que agora tá muito em alta. O pegador de abrir as portas também, né, ela tem um detalhe, muitas vezes, da marca também, da MF. Isso são coisinhas pequenas, mas que para nós profissionais se tornam grandes, né? Sim. Porque são detalhes minuciosos que agregam valor no produto. E vão se somando, né? E vão se somando, né? Mas um ponto bem importante para mim nas lareiras da MF é que muitas coisas a gente consegue adaptar, tá? A moldura pode ser adaptada à necessidade, com moldura, sem moldura, né? O acabamento dela na fachada é perfeito. Existem linhas retas, linhas limpas, que a gente consegue robustas também, utilizar. Né? Tem para todos os gostos, vamos falar, né? Isso. Então, existe a lareira embutida, não embutida, né? Da mesma linha. São infinitas possibilidades. Isso aí. Então, a gente tem as possibilidades de colocar na casa do cliente aquele modelo que ele gosta, né? Então a gente consegue dizer pra ele, olha, eu tenho essa, mas juntando a gente tem essa, sabe? Sim. Que são pecinhas separadas que a gente junta e vai dar consegue uma coisa moldando, só. Né? Isso. Não é como um piso, não é como um revestimento, mas a gente consegue fazer algumas modificações, algumas alterações para atender o projeto que você tenha desenvolvido com a tua ideia, com toda a tua... Porque cada cliente tem uma ideia, tem uma história, tem por trás do projeto, tem... Às vezes é o sonho da pessoa. Claro que tem pessoas que constroem mais visada comercialmente, né? Sim. Mas, creio eu, na sua maioria, são pessoas que é o sonho, daqui a pouco a primeira casa. Então eles querem pensar em qualquer mínimo detalhe. E isso eu acho que tu deve entender muito da história do cliente para tu desenvolver o projeto. Até te peço, uma coisa que veio agora na minha cabeça, me lembrei, quando você vai desenvolver o projeto, como que você faz? Provavelmente faz uma entrevista com os clientes, né? Qual que é os benefícios que eles querem na residência, qual é o local, como é o local, e tudo que eles necessitam, se é uma família grande, se é uma família pequena, creio eu. Me conte então como é esse processo, né, de construção do projeto em si, não agora deixando um pouquinho a lareira de lado, mas falando do seu processo, que eu acho que é muito importante. Eu acho que tem muitos arquitetos que recém vão se informar, e eu acho que contando a sua história, o teu processo, é alguma coisa também que vai agregar para eles. Eu acho que o intuito dessa conversa é mais também abranger outros públicos, né? Eu acho que me conta aí o processo que tu faz para esse profissional que está se iniciando no mercado, né? Tá se formando. E eu acho que também tu já trabalhou com profissionais iniciantes, né? Que acabaram de sair da faculdade. Então me conte um pouquinho dessa trajetória do projeto, né? Tá, então, Charles, inicialmente eu costumo fazer uma visita na casa do cliente quando há uma reforma ou no terreno, para poder entender melhor a ideia do cliente, tá? Porque eu sempre digo, imagina uma árvore. Nessa imaginação de uma árvore, tu pode imaginar com frutos, sem frutos, com folha seca, pequena, grande. Então, é muita imaginação que se tem no meio dessa ideia.
Então, eu faço a visita porque eu preciso entender o que o cliente quer. E nessa visita, eu já vou conversando, já vou perguntando, para mim poder entender a questão financeira do cliente, os gostos do cliente, quem que utiliza, como é o dia a dia deles, né? Então, praticamente o briefing que a gente fala é feito nessa visita, no meu costume de trabalhar. E aí, então, eu já vou desenvolvendo uma proposta para o cliente. Quando eu desenvolvi essa proposta, eu apresento para ele exatamente o projeto como ele receberia, materiais que ele vai utilizar, né, vamos dizer assim, na cozinha, ou revestimento de parede, cor, papel de parede, textura, toda essa questão. Ele sai daqui sabendo, do escritório, ele sai sabendo o que ele vai ter dentro da casa dele ou na parte externa também. Tanto quanto seria, então, a primeira visita do briefing para conhecer, né, as necessidades, a ideia, e a segunda, então, tu já entrega o projeto eu apresento renderizado, só planta baixa, como que funciona essa parte? Quando é uma construção arquitetônica, eu apresento ideias de planta baixa. Ah, legal. Isso, por quê? A gente precisa entender, o cliente, na verdade, precisa entender como vai funcionar a circulação da casa dele. As posições dos mobiliários. Posição solar, agora que eu me lembrei Posição também. solar. Aonde é a fachada principal da casa, onde é a garagem, como ele vai ser deslocado da garagem até dentro de casa, todos esses acessos. Por isso que eu apresento mais uma opção, tá? Para ele poder visualizar em planta baixa. Mas hoje em dia, Charles, muitas pessoas não conseguem ter a visão de uma planta baixa, tá? Entendemos disso, que na lareira é a mesma coisa. Eu sempre digo, pra mim é uma coisa óbvia, porque é o meu dia a dia. Exatamente. Mas pro cliente ele não é obrigado a entender, porque não é o dia a dia dele. Eu tenho o papel de fazer ele entender como vai funcionar na casa dele. Pronto, é a minha função, tá? Legal. Isso. Então, quando eu conseguir transmitir isso pra ele, eu consegui conquistar a minha função para ele, a partir daí eu vou desenvolver o que ele entende, que é o quê? É o 3D, por quê? É a foto, né? Daí é uma terceira conversa, então? Já é uma terceira conversa. Entendi. A gente vai se encontrar, provavelmente, entre visita, apresentação de projeto, alteração de projeto também, que eu deixo à vontade o cliente, porque às vezes eu entendo que ele quer um revestimento cerâmico e não é, sabe? Ou vice-versa. Até não encontra no mercado, né? Isso. Provavelmente. Porque, muitas opções e eu acho que as fábricas também às vezes retiram linhas que não estão mais dando certo comercialmente, né? E só que lá no momento do teu projeto pode existir. Hoje a gente atende clientes que têm projetos que levam de 2 a 3 anos a ser finalizado. Então, se você não comprou aquele material escolhido no projeto, creio que depois o cliente possa ter algum problema de achar esse material novamente. Isso. Né? Tanto que, Charles, eu sempre digo pro cliente que é uma conversa chata. A gente precisa ter conversas difíceis, né? Sim. Que eu sempre digo, conversa difícil. Eu sempre digo pro cliente, qual é o teu valor para investimento? Por quê? Eu posso frustrar o cliente, como eu também posso me frustrar. Sim. Eu posso oferecer para o cliente uma casa de 1 milhão como de 5 milhões. Sim. Né? Então as possibilidades são grandes no mercado. Eu preciso entender quanto valor ele tem disponível para investimento dessa obra. Né? E isso é uma conversa difícil. Geralmente o cliente não quer muito abrir o jogo com a gente. Só que isso para nós é muito importante. É muito importante para tu desenvolver a tua ideia, porque creio que tu faz uma imersão naquele projeto para conseguir atender o mais próximo que os clientes querem, né? Sim. Me diga se eu estou errado, mas acho que seja desta forma, né? Sim, porque o que acontece? Eu sempre, né, falo, Charles, que o projeto, indiferente da quantidade do dinheiro que tu tem para investimento, ele vai ser bom. Tá? Não é porque eu não tenho todo aquele valor que o meu projeto é ruim. Mentira, isso não existe. O que a gente faz simplesmente é usar materiais diferentes de menor valor, a qualidade é a mesma. Tá? Onde a gente poderia fazer uma fachada de pedra, a gente vai fazer uma fachada pintada com alguma textura, com algum detalhe menor, com acabamento diferente, onde não vai ter todo o valor, que esse valor pode ser destinado para outras coisas mais importantes na obra. E às vezes mais necessárias, né? Isso aí, que são necessárias. Eu sempre digo
Porque a obra, tu não enxerga o valor do hidráulico e do elétrico. Sim. Só que são valores altos, são valores de acabamentos. E né? essa parte que fica escondida é crucial a longo prazo, porque se você economiza nesta parte, futuramente tu vai ter muito problema, o cliente, Sim. né? Então, nesta parte tem que ser pensado bem. Melhor diminuir no revestimento daqui a pouco, no acabamento, o valor, mas fazer a estrutura bem feita. Bem feita, Bem né? feita, né? Isso. Pra você não ter o problema lá futuro, né? Isso. Então, essas conversas mais difíceis, elas precisam acontecer. Sim. E, na verdade, a gente acaba se tornando íntimo do cliente, porque Sim. algumas coisas a gente vai precisar entender, né? Eu tenho tanto para disponibilizar, olha, eu recebo visitas, eu não gosto de visitas, Sim. como eu já tive clientes, né, que disseram, não, eu não quero uma mesa muito grande porque eu não gosto de receber visitas. E já tem aqueles que recebem bastante, Isso, e já tem aqueles que querem mesas grandes porque Sim. gostam de casa cheia. Áreas gourmet bem espaçosas, né? Então eu já tive diversas situações e a gente respeita todas elas, Charles. E a gente faz conforme cada cliente precisa. Sim. Eu não vou colocar na mesa do meu cliente... Na casa do meu cliente, uma mesa de 10 lugares, se eles é um casal. E eles estão sempre Sim. todos os dias trabalhando fora e chegam só à noite para. E não recebem daqui a pouco visitas final de semana. Então né? eu vejo isso como um projeto desnecessário, entende? Entendi. Então por isso que é bem legal a gente conversar, entender as necessidades e também trocar muita informação Sim. com imagens que eu digo são imagens pontuais. Olha, hoje eu gostei dessa imagem aqui porque aqui a prateleira me chamou a atenção porque ela é iluminada. Né? Porque uma imagem, ela diz muita coisa. Sim. Então, a gente sempre tem que pontuar o que é que a gente gosta daquela imagem, para mim poder, então, começar a juntar todas as informações. Entendi. Né? E tu também faz esse acompanhamento pós o projeto? Ou tu faz só o projeto e o cliente depois faz o acompanhamento em obra? Como que funciona essa parte? Você faz esse processo? Porque a gente, conhecendo no mercado de arquitetura, tem profissionais que desejam só fazer o projeto. Sim. Tem profissionais que fazem todo o processo. A gente já teve clientes, né, arquitetos, que fazem para o cliente de tudo. Eles pegam o terreno bruto, vamos dizer Sim. assim, sem retirada de árvores, sem máquinas trabalhando, e entregam a chave. O cliente só entra com a roupa corpo, certo? Isso aí. Então me conte um pouquinho dessa parte do processo. Tu fica só no projeto ou também tu faz esse acompanhamento pós-projeto, né? Sim. Então hoje eu trabalho bastante com o projeto e a execução o acompanhamento da execução, tá? Eu não executo o projeto na obra, né? Sim, tem profissionais que fazem, né? Eu faço acompanhamento de obra. Só que são 2 pacotes separados. Né? Isso. O cliente pode contratar a Angélica para o projeto e para o acompanhamento de obra, que no acompanhamento de obra eu faço toda a busca dos profissionais, dos revestimentos, eu vou até a loja, eu levo os revestimentos, o que é de necessidade do projeto até o cliente. Entendi. Aí lá ele escolhe, então praticamente o cliente tem contato comigo. Entendi. Angélica, não gostei, não tem problema, eu volto, devolvo e faço a troca do produto. Legal. Isso aí. Maravilha. A gente trabalha muito com tendências futuras, né? Eu queria que tu nos comentasse aqui o que você vê de tendência futura para o uso das nossas lareiras nos projetos em geral, não só nos seus projetos, mas também para os profissionais que estão procurando esse tipo de produto, para aqueles profissionais que estão se formando e vão começar a sua jornada, a sua caminhada, né? E o que você vê nessas tendências futuras e onde as lareiras da MF podem unir nessas tendências e o que você vê nisso, né? Claro. Eu vejo então, Charles, que cada vez mais as pessoas estão buscando esse conforto térmico para dentro de casa, tá? Indiferente das condições que as pessoas têm, elas buscam por ser confortável, aconchegante, trazer todo aquele conforto e tal, né? A tendência hoje, ela tá muito voltada para linhas orgânicas. A MF tem, né, 2 lareiras bem claras nessas linhas orgânicas, que é a Otanta Sim. e a 360, Isso, né? Que são suspensas, que elas têm possibilidades de pé direito duplo, pé direito Triplo, mais alto, né? Elas são giratórias, então a gente consegue criar ambientes diferentes, né? Sim. No mesmo lugar, com a posição que a gente insere elas. Então eu vejo que
Hoje a tecnologia ela tá voltada, né, pra gente ter disponibilidade de criação dessas coisas diferentes, desses materiais diferentes, né, Sim. e desses itens que eles fazem o ambiente se tornar bem moderno e sofisticado. Então, hoje a tendência é linhas orgânicas, MF tá totalmente dentro dessa tendência, né? E para quem hoje também está querendo entrar no mercado de trabalho da arquitetura, do designer de interiores, eu acredito que não deve deixar passar a oportunidade do conhecimento com pessoas qualificadas. Sim. Tá? Que onde vai buscar informação, com certeza é uma informação concreta. Sim. E ela vai poder, né? A pessoa vai poder dar essa informação para o cliente, que nem eu tive quando eu comecei na área de trabalho, né? Eu tive dificuldade, na verdade, um pouquinho de compreensão dos profissionais que a gente precisava muitas vezes para demandar de trabalho e tal. E eu tive sim. Para executar? Para executar, isso. Entendi. Mas eu tive uma pessoa da área que me ajudou muito. Sou grata até hoje por essa pessoa. Legal. E desejo todo mundo que quando se forma encontre realmente uma pessoa que nem eu encontrei. Sim. Sabe? Que pra eu te acho. dar um norte, uma diretriz, Isso. né? Todo mundo que sai da faculdade sai sabendo fazer projeto. Tá? Entendi. Não sabe como funciona o dia a dia de uma prefeitura, não sabe que papéis a gente leva para uma prefeitura, a gente não sabe muitas vezes o que é uma regularização, né? Então essas coisas a gente vai aprendendo no dia a dia. Só que alguns profissionais, algumas pessoas de órgãos que precisam, né, que a gente precisa trabalhar, eles não dão essas informações, ou porque eles não sabem, ou porque eles não querem, né? E aí a gente se vê de mãos atadas. Então eu sempre digo para essas pessoas que hoje eu tenho um desejo muito grande, Charles, de ensinar as pessoas. Legal. Eu sinto vontade de ensinar as pessoas, porque eu tive a falta de ensinamento e por um período eu realmente achei a pessoa que me ensinava. Eu não tenho medo de ensinar pessoas que precisam aprender porque vão tirar meu lugar. Não. Sabe, eu acho que se as pessoas baterem na minha porta e me pedirem, eu vou ensinar. Como eu não tive problema de ensinar pessoas que trabalharam comigo, Sim. me sinto muito feliz em que elas souberam, né, a trabalhar por elas mesmas. Então, acredito, Charles, que as pessoas novas, elas têm que realmente Querer buscar aprender, né? profissionais qualificados e que realmente vão ensinar elas a fazer o mercado de trabalho melhor. Sim. Então, Charles, falando da pessoa que me ajudou muito, né, para concluir a nossa conversa da explicação para as pessoas Sim. que desejam, né, entrar Que no estão mercado de iniciando trabalho. essa jornada, né? Isso. Eu conheci essa pessoa, sim. É uma pessoa mais, né, velha de trabalho na área. De arquitetura de também. Arquitetura. Toda vez que eu precisava, eu ligava pra ele, era né, eu Tirar dizia as assim, dúvidas. Regis, tô precisando de uma ajuda. Que legal. Diga. Aí eu dizia qual era a minha necessidade, né, a minha dificuldade no momento. Sim. E ele dizia, vem aqui que eu te dou um papelzinho e tu vai aprender. E aí Olha eu ia só. lá, ele me dizia assim, não, pra te levar na prefeitura, pra te fazer uma regularização, tu tem que preencher essa folhinha. Porque lá na própria prefeitura é diferente, porque cada órgão tem um jeito, né, de recebimento de materiais. Então, a gente tinha uma certa aberturas, dificuldade. como é que se diz? É abertura de... Eles chamam de processo. De processo, né? Isso. E aí eu ia dizer lá, eu dizia assim, agora voltou por esse tal motivo, eu nunca ouvi falar isso, né? E ele dizia assim, não te preocupa, isso é rapidinho. Aí ele sentava comigo e dizia assim, agora tu tem que preencher essa declaração, leva isso, sabe? Literalmente, então... Um dia a dia. Na faculdade, tu só aprende mesmo a trabalhar o projeto. O isso resto aí. tudo é a tua caminhada que vai Isso aí. te ensinar. Então, Nossa. Gestão de escritório é por conta da gente, Sim. como a gente quer fazer a nossa gestão, como a Quer gente vai queira, fazer quer o nosso não, você tem que administrativo. fazer uma gestão. E hoje, com esse mundo globalizado e com a internet, você não faz só a gestão da sua empresa, Não. né, Angélica? Exato. Também, a gente acompanhou você, faz a gestão das tuas redes sociais. Sim, também. Então, tem mais isso ainda que o profissional não vai aprender lá na faculdade, mas vai ter que aprender na jornada, na caminhada. Sim. E são coisas que eu considero importantes, né? Porque É muito importante. Hoje as pessoas, elas procuram as outras, né? A gente pode dizer, conhece o Charles da MF? Deixa eu dar uma olhada, né, no Face ou no Instagram. Então são coisas, assim, que a gente tem que estar presente diariamente. Por mais que o dia a dia ele seja corrido, eu percebo que nem se for uma postagem, a gente tem que estar ali, para as pessoas lembrarem que a gente tá no mercado, que a gente existe, que a gente é um profissional, sabe? Eu não tenho medo de dizer, Charles, assim, a gente passa dificuldades muitas vezes com pessoas que executam a obra porque eles estão dia a dia com o cliente. A gente assina uma responsabilidade técnica. Sim.
né? E muitas vezes a pessoa tá lá porque foi contratado, porque é amigo do primo, não sei de quem, e aí chega em determinado momento da obra que existe um corte de relação entre eles e a gente fica no meio e não consegue contornar. Sim. Porque houve um problema. Só que assim, a gente acaba perdendo um certo, né? A gente perde uma certa autoridade, né? A gente perde a autoridade e a responsabilidade em função dessas pessoas que são muito íntimas, né? Entendi. Então a gente sofre muito com esse mistura, preconceito, né? por a gente ser mulher na obra, né? Sim. Então... Até tô falando isso, né? Eu conheço muitas profissionais mulheres de arquitetura e creio que tem não sei se em todo o Brasil, mas acho que aqui na nossa região a gente tem um certo preconceito, né, da mulher, da sua posição, né, e eu acho que então até aproveito para tu dar essa dica para a pessoa, para a arquiteta que está se formando, que ela vai enfrentar essa dificuldade também. Sim. E esse preconceito, né? Mas tem que ser firme, tem que ser forte, que nem tu falou, buscar as empresas corretas. Tenho certeza que não só na questão da lareira, dos outros materiais, as empresas vão querer ensinar. Uhum. E que nem você falou, achar uma pessoa com uma trajetória já grande no mercado e que possa daqui a pouco ajudar, né? Que queira também ajudar a conhecer. Mas eu acho que isso é importante tu comentar por essa questão da mulher sofrer, né? Esse preconceito. E não só na arquitetura, tá? Falo em várias de áreas. Ver em outros segmentos, nas indústrias em geral, se tem muito isso, né? Isso. Então, Charles, eu acredito que a pessoa precisa se posicionar. E um conselho que eu dou para todas as pessoas que estão se formando, que saibam se posicionar, indiferente do tempo da formação, saibam dizer se sim ou se não e que busquem informação para poder oferecer a melhor qualidade para o seu cliente. Então, Angélica, eu quero agradecer imensamente essa possibilidade que tu nos deu aqui, né? Pra falar um pouquinho de tudo um pouco. A gente podia ficar aqui horas e horas conversando, né? Daqui a pouco a gente marca um outro dia pra falar da estruturação, das regras, né? De possibilidade. Mas hoje, pra ser o primeiro episódio, vamos dizer assim, o primeiro podcast, né? A gente tá, acho que bem contente do que a gente conversou e quero agradecer novamente então a MF, toda a diretoria, agradecer a parceria, a disponibilidade, a indicação, né, dos nossos produtos e deixo aqui livre para você, então, quiser falar alguma coisa para os profissionais, para os teus seguidores, dá o seu endereço, tua fanpage, fique à vontade e a gente novamente aí agradece a abertura das portas do teu escritório. Legal. Obrigada, Charles, também para vocês, né, disponibilizarem esse tempo comigo, me conhecer um pouquinho mais, né? Tenho certeza que eu vou ser sempre fiel à indicação da MF, Obrigado. Porque eu acredito nos produtos, acredito na qualidade, né, nos profissionais que vocês disponibilizam para casa dos clientes também. Obrigado. Isso eu acho que para mim é um ponto muito importante na confiança profissional empresa, né? Me coloco também à disposição para as pessoas que querem mais informações sobre como funciona meu trabalho, como funciona a questão, né, da contratação da profissional Angélica e para as pessoas que me seguem nas redes sociais, que continuem seguindo, sigam cada vez mais, assistam meus conteúdos, que a gente vai ter cada vez mais coisas para agregar na vida das pessoas. Exatamente. Também, né, Charles? Maravilha. Muito obrigado, Obrigada. Angélica. Então, pessoal, agradeço você que esteve conosco até o final. Lembrando, peço que você que está assistindo ative o sininho, curta os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos. Esse foi o primeiro episódio de muitos que vão vir por aí e continue nos seguindo nas redes sociais da MF International, no canal do YouTube e não esqueça, ative o sininho, compartilhe e nos vemos na próxima.